Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos a memória do Papa São Pio X, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho omite, nesses dias, aquilo que aconteceu antes dessa passagem, mas menciona que Jesus fez calar os saduceus, um outro grupo existente no tempo de Jesus, que era o grupo que praticamente formava a elite política e religiosa daquele tempo. Era o grupo formado pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes de modo especial. Então eles tinham ido até Jesus e tinham colocado a questão da ressurreição, já que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Colocaram aquela questão em termos de uma história, de um irmão, melhor, de uma mulher que se casou com 7 irmãos sucessivamente. Vocês conhecem a passagem. Ora, Jesus encerrou a questão com eles e agora então diz que quando os fariseus souberam que Jesus tinha feito calar os saduceus, curiosamente eles que não se davam muito com os saduceus, foram lá também para experimentar Jesus. Parece que tomaram o lado dos saduceus, já que Jesus os tinha feito calar, foram eles agora também interpelar Jesus. Ora, diz o texto que um deles, foram em grupo, um deles fez a pergunta para experimentar Jesus. Porque trouxeram a Jesus uma pergunta que era pergunta candente na época. No meio de tantos mandamentos, depois dos 10 mandamentos, as tradições dos fariseus tinham acrescentado outros tantos, eles eram já mais de 600, incluindo muitos deles que eram mais mandamentos rituais e fruto da tradição deles. Agora eles tinham essa questão. No meio de tantos mandamentos, o que é que mais interessava? Nem eles mesmos sabiam. Isso era uma questão que gerava muita polêmica entre eles. Para experimentar Jesus, trazem uma pergunta que mal eles sabiam responder, sobre a qual eles mesmos se degladiavam. Qual é o maior dos mandamentos? E Jesus responde, como nós ouvimos, falando não só de um, mas de 2 mandamentos, dizendo que o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas, mas acrescentando, dizendo que é o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Ora, a questão é, Jesus, ao responder dizendo que são 2 os maiores mandamentos, o primeiro e o segundo, ele não está propriamente colocando esses 2 mandamentos em oposição, amar a Deus ou amar ao próximo. Então, esse vem primeiro, amar ao próximo em segundo lugar. Porque, na verdade, para amar a Deus em primeiro lugar, nós, segundo o Evangelho nos ensina, muitas vezes precisamos amar o próximo em primeiro lugar, pelo menos na prática, embora na intenção Deus seja o primeiro, porque Deus se sente amado no próximo. Então, os 2 mandamentos não se opõem de maneira nenhuma. Na verdade, não é que a gente dissesse que tem 2 mandamentos, o primeiro e o segundo. Na verdade, existe um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E para cumprir isso, é necessário amar ao próximo como a si mesmo. Recordem que São João vai dizer, num de seus escritos, se alguém diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, é um mentiroso. Portanto, amar o próximo é um sinal de amar a Deus também.
os dois mandamentos não se opõem. Na verdade, eles são duas faces do mesmo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amando o Criador, ama-se aquilo que ele fez também. Ama-se a criatura. Amando a glória de Deus, a sua divindade, a sua eternidade, ama-se a sua imagem e semelhança também. E muitas vezes o amor a Deus precisa ser expresso em atitudes, no socorro e no amor ao próximo. Então, Jesus não coloca em oposição os dois mandamentos, mas mostra como eles se relacionam. Ele teve coragem de fazer isso. Mas, além disso, ele diz uma outra coisa muito importante. Talvez seja isso que ele tenha querido dizer àqueles homens. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Que toda a lei, que tudo, na realidade, se relaciona com isso, com amor a Deus e com o amor ao próximo. E nisso Jesus mostra a grandeza, diria eu, de uma religião inteira, de uma religião completa, ilustrada pelo mistério da cruz, que tem uma haste vertical que aponta para o céu e tem uma haste horizontal que aponta para o lado. Nos faz olhar para o céu e nos faz olhar para o mundo. Sermos pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas, mas que são capazes de amar o próximo como a si mesmo. A Deus se ama mais do que a si mesmo, mas ao próximo se ama tanto quanto a si mesmo. Rezemos. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica. Fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.